E aí, que tal um mergulho em um dos textos mais antigos e cheios de ação que existem? A gente vai percorrer o Evangelho de Marcos, mas não como uma leitura lenta, e sim como um verdadeiro filme de ação, sabe? Cheio de reviravoltas, confrontos e um final que, olha, é surpreendente. E tudo já começa assim, ó, direto ao ponto. Sem aquelas genealogias compridas, sem história de infância, Marcos já chega com essa declaração que é praticamente a tese do livro inteiro. É como se fosse a primeira cena do filme, já deixando bem claro quem é o protagonista e o tamanho da história que tá para começar. Para a gente conseguir acompanhar essa narrativa bem de perto, vamos dividir a jornada em 6 partes. Começamos com o chamado, depois a missão começa, aí vem o ponto de virada, seguido pelo confronto, a aprovação e, por fim, um amanhecer inesperado. Esse aqui é o nosso mapa. Bom, toda jornada de herói que se preze começa com um chamado, né? E em Marcos, esse chamado não surge num lugar tranquilo, não. Ele explode, de repente, no meio do deserto. É tudo muito rápido e urgente. A cena é quase cinematográfica. João Batista aparece, aquela figura rústica, preparando o terreno, e aí o nosso herói entra em cena. Jesus é batizado e, de repente, os céus se abrem. Uma voz divina confirma a identidade dele. Tu és o meu filho amado. Pronto. Com a identidade e o propósito selados, a missão pode, de fato, começar. E o que um herói faz logo em seguida? Monta a sua equipe, claro. Mas o incrível aqui é a velocidade com que isso acontece. Jesus simplesmente fala, sigam-me, e esses pescadores, Simão, André, Tiago e João, largam tudo. Suas ferramentas, seu sustento, a família, tudo, na mesma hora. Essa resposta imediata já mostra o poder desse chamado. A aventura começou para valer. Certo. Com a equipe formada, a missão é iniciada. E ela não começa de um jeito discreto, não. Pelo contrário, já começa com uma série de demonstrações de poder tão impressionantes que deixam todo mundo ao redor, assim, de queixo caído e sem entender direito o que está acontecendo. O primeiro ato público de Jesus é dentro de uma sinagoga. Um homem com um espírito imundo o confronta, e o espírito reconhece na hora. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, com uma ordem simples, cala-te e sai dele, o expulsa. A reação das pessoas, espanto total. É um ensinamento novo, com uma autoridade nunca vista. E a partir daí, o ritmo só acelera. A sogra de Simão é curada de uma febre. Um leproso é purificado. Um paralítico é curado depois que os amigos o descem pelo telhado. O texto vai mostrando uma sequência rápida de curas, uma atrás da outra, demonstrando um poder que simplesmente desafia os limites do corpo humano. Mas essa demonstração de poder vai ainda mais longe. Num barco no Mar da Galileia surge uma tempestade daquelas bem violentas. Enquanto os discípulos estão em pânico, Jesus está dormindo, tranquilamente. Quando eles o acordam, ele só se levanta e repreende o vento e o mar. Silêncio, acalma-te. E tudo vira uma grande calmaria. Essa pergunta feita pelos próprios discípulos é fundamental. Eles estão ali na primeira fila, vendo tudo acontecer e mesmo assim estão cheios de medo, cheios de espanto. A pergunta deles é a pergunta central que Marcos está construindo para quem lê o texto. Afinal de contas, quem é esse homem? E essa pergunta nos leva direto para o meio da nossa história. Esse é o momento crucial, sabe? O ponto de virada, onde o verdadeiro propósito do herói e a natureza totalmente inesperada da sua missão finalmente vem à tona. Jesus leva seu círculo mais próximo para um lugar mais afastado e faz a pergunta na lata. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, sempre impulsivo, dá a resposta que todo mundo esperava. Tu és o Cristo. Parece o clímax, né? A grande revelação. Mas é exatamente aqui que a história dá uma guinada. O ponto principal é esse. No exato momento em que sua identidade de Messias é confirmada, Jesus vira a mesa e redefine completamente o que isso significa. Todo mundo esperava um rei conquistador. Em vez disso, ele começa a ensinar que precisa sofrer, ser rejeitado, morto e depois ressuscitar. Essa inversão de expectativa é um choque para os seguidores e coloca o herói numa rota de colisão direta com Jerusalém. Com a missão redefinida, o herói não foge mais do conflito. Pelo contrário, ele vai direto para o centro do poder, o templo em Jerusalém. A fase do confronto aberto começou. As ações deles são pura provocação. A entrada em Jerusalém num jumentinho é uma referência direta à profecia sobre um rei. Logo depois, ele invade o templo, que era o coração da vida religiosa e econômica, e o purifica à força. Ele não está só ensinando, ele está desafiando a autoridade dos líderes na cara deles. E a resposta é imediata. Eles começam a tramar a morte dele.
O conflito agora é inevitável. As autoridades tentam cercá-lo com perguntas cheias de armadilhas. Sobre pagar impostos a César, uma cilada sobre lealdade política. Sobre a ressurreição, uma pegadinha teológica. Sobre sua autoridade, uma armadilha para questionar sua legitimidade. Mas em todas as vezes, ele consegue desviar das armadilhas com respostas que deixam todo mundo sem ter o que dizer, o que só aumenta a oposição contra ele. O confronto leva então à fase mais sombria da jornada, a provação. É o teste final, onde o protagonista vai ter que enfrentar traição, um julgamento injusto e, por fim, a própria morte. Marcos narra esses eventos finais numa velocidade impressionante. Em pouquíssimo tempo, Jesus prevê a própria traição, ora em agonia no Getsêmani, é preso, abandonado por todo mundo, julgado e condenado. A multidão que antes o aclamava, agora grita pela crucificação dele, preferindo libertar um assassino no seu lugar. A derrota do herói parece total, absoluta. E no auge da provação, pendurado na cruz, vem esse grito. É uma expressão de solidão e de sofrimento que é quase palpável. O herói que tinha poder sobre espíritos, doenças e a natureza, agora parece completamente abandonado. É o ponto mais baixo da jornada. E aqui vem a grande ironia de Marcos. No exato momento da derrota aparente, um centurião romano, um estrangeiro, parte do sistema que o executou, olha para cima e faz a declaração que repete a frase de abertura do livro. A primeira confissão humana clara da identidade de Jesus vem do lugar mais improvável possível. Mas a história não acaba na escuridão. O ato final nos leva a um amanhecer completamente inesperado, onde a derrota se transforma numa reviravolta que ninguém poderia imaginar. A cena muda. 3 mulheres, seguidoras dele, vão ao túmulo de madrugada. Elas não estão esperando um milagre. A preocupação delas é bem prática. A pedra que fecha o túmulo é enorme. Essa pergunta delas cria uma tensão, focando a nossa atenção naquele obstáculo que simboliza o fim, a morte. Só que quando elas chegam, a pedra já foi removida. E lá dentro, um jovem de vestes brancas dá a notícia que vira a história inteira de cabeça para baixo. A derrota não foi o fim. O herói não está mais lá. A provação foi superada de um jeito que ninguém esperava. O túmulo está vazio. E aqui vem o final enigmático. O texto original de Marcos termina de um jeito muito abrupto. As mulheres recebem a maior notícia de todas, mas fogem trêmulas e assustadas. E não disseram nada a ninguém, porque tinham medo. A história simplesmente para aí. E isso joga a responsabilidade para quem está lendo. As mulheres ficaram em silêncio por causa do medo? E nós? O que a gente faz com essa notícia? A jornada do herói se completou, mas a nossa resposta a essa história, essa está só começando.